neste caso estamos a falar de pessoas muito jovens, que abaixo dos 30 anos, e que de um momento para o outro se vêem em ter que tomar uma decisão relativamente à retirada de um órgão, que vai ter uma grande implicação na forma como se alimentam, como se vão nutrir, mas também como vão viver a sua vida, porque a alimentação faz parte da socialização, dos convívios, e isto tem consequências no imediato, tem consequências a médio, mas também a longo prazo. Imediatamente no pós-operatório, há a necessidade de fazer uma dieta estritamente líquida e, portanto, durante as primeiras semanas, o aporte alimentar, o aporte nutricional é de facto muito limitado e há que recorrer, inclusive, a alguns suplementos nutricionais para conseguirmos nutrir estes doentes. E depois vai havendo uma adaptação. Inicialmente começa-se com esta dieta líquida, muito pobre em gorduras, em fibras, essencialmente fornecedora de proteínas, de micronutrientes e de energia, naturalmente. E à medida que a tolerância a este tipo de dieta vai melhorando, vai aumentando, vamos introduzindo novos alimentos de consistência cada vez mais sólida e também aumentando os volumes. Inicialmente, o volume tolerado é quase uma chavinha de café em cada refeição e, portanto, muitas refeições muito frequentes, mas de muitíssimo pequeno volume. Esta frequência vai diminuindo com o tempo e depois será perfeitamente o equivalente àquilo que nós devíamos todos fazer. Um pequeno almoço, um lanche à meia da manhã, um almoço, 1 a 2 lanches durante a tarde, um jantar, uma ceia, eventualmente. O doente, ao fim de 4 semanas, começa com uma dieta já de alguma consistência mais cremosa, digamos assim, alimentos passados, papas, já inclui frutas, já inclui legumes passados suaves, a carne, o peixe já começam a ser incluídos aqui nesta fase e mais ou menos ao fim de 2 meses, por volta, dependendo da adaptação de cada um, mas estará com uma dieta de consistência normal e estará numa fase de introduzir aqueles alimentos que poderão causar um bocadinho mais de desconforto, que são aqueles mais ricos em fibra insolúvel, como as frutas com a casca, os legumes inteiros e crus, as leguminosas, feijão, grão de bico, etc., que são os últimos a incluirmos nesta fase de adaptação. Mas depois do período de adaptação, o participar em festas, o participar em convívios, claro que é possível, com alguns cuidados, com alguma adaptação, com ligeiras variantes relativamente ao que era a alimentação até aí, mas perfeitamente possível e recomendado manter estes convívios e estas festas. Em relação ao álcool, como não há estômago, o álcool é quase que imediatamente absorvido. Portanto, a quantidade de álcool tem que ser muito moderada e, de facto, acompanhada da ingestão de mais alimentos para reduzir um pouco a velocidade de absorção, mas é muito importante que as pessoas tenham essa noção de que a quantidade de álcool terá que ser muito moderada e que isto pode ter consequências imediatas. Portanto, não conduzir, não manobrar máquinas, não, atenção ao contexto social em que se encontram. De facto, mesmo pequenas quantidades podem gerar um estado de embriaguez rápido. Em termos de déficits nutricionais, de facto, o facto de não ter o estômago vai implicar um déficit de vitamina B12, que é necessário fazer suplementação para o resto da vida, controlar ou vigiar o ferro, porque geralmente também é necessário fazer suplementação, e de vitamina D. Estes são, assim, os 3 micronutrientes que será necessário suplementar. Sempre também com base numa avaliação analítica, portanto, fazer análises regularmente também é importante para irmos controlando. Para além destes, pode haver outros que podem estar em déficit, como o cálcio, até porque é muito frequente também haver osteopenia, osteoporose
depois a longo prazo, portanto uma suplementação em cálcio também é muitas vezes necessária. Claro que antes da suplementação, ou para além da suplementação, que alguma é sempre necessária, fazer um aporte alimentar destes nutrientes, ou seja, que a própria dieta vá fornecer a maior quantidade possível de alguns destes micronutrientes cuja absorção estará comprometida, mas ainda poderá existir, que é o caso do cálcio. Apesar de retirarmos um órgão importantíssimo neste processo digestivo, na realidade isto permite que as pessoas tenham uma vida perfeitamente normal. Nós temos atletas de alta competição, portanto, passando aquela fase inicial de uma adaptação, depois é perfeitamente possível ter uma vida praticamente normal, esquecendo até que houve esta cirurgia, e como são pessoas jovens, têm uma capacidade de adaptação e de progressão desta consistência da dieta também relativamente fácil.